vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Você tem medo? Sente culpa e remorso? Pare de perder seu tempo, pois ele é muito curto. Enfrente seus medos, erros e culpas agora, enquanto está neste mundo. Seu tempo é curto. Este é o momento. Se não o fizer agora, depois, já no umbral, será muito mais difícil. O corpo material amortece as emoções negativas do espírito, facilitando o domínio das emoções e nos livrando do desequilíbrio. Né? O nosso corpo ele serve como um filtro, né, para as nossas emoções. Então, encarnados, nós temos um maior controle sobre nossas emoções. Após desencarnarmos, essas emoções elas afloram com muita força, né? E isso pode nos levar a um desequilíbrio muito grande. E esse desequilíbrio é o que nos aprisiona no umbral. No mundo espiritual, em especial no umbral, é muito difícil controlar as emoções negativas, que ficam muito mais intensas devido à interação direta com espíritos em desequilíbrio e com espíritos ignorantes e, por isso, maus. Né? Se você for atraído e aprisionado no umbral, você ficará em companhia de espíritos tão desequilibrados como você. Porque se você foi para lá, é porque você está em desequilíbrio. Né? Então, o desequilíbrio de um, né, ele potencializa o desequilíbrio de todos os outros, né, levando a uma reação em cadeia. Bem disse o mestre: reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Jesus Cristo. Mateus 5:25. Esta é uma importante advertência aqui neste mundo. Para resolvermos estas questões, aqui é muito mais fácil do que no umbral. É como já foi dito, né? Resolver essas questões é muito mais fácil do que no umbral. Uma das mais importantes causas da permanência de um espírito nas zonas de perturbação no umbral, além do apego material, é a culpa e o remorso, pois nesses casos a causa da perturbação é você mesmo. Além do mais, os maus espíritos tiram proveito da sua culpa e remorso para lhe torturar psicologicamente e assim te dominar mais facilmente. Ou seja, é muito fácil de uma pessoa te dominar lhe incutindo medo. É por isso que os espíritos inferiores, no umbral, eles assumem formas, né, terríveis, formas de animais, de monstros, de demônios. Para quê? Para subjugar os outros espíritos, né, pelo medo. Ok? Você, com medo, você se torna acessível a eles. E como o corpo, né, como o perispírito, né, que é o corpo espiritual, é moldável pela mente, né, eles conseguem assumir essas formas. Mas não que eles tenham realmente essas formas, eles são seres humanos comuns, como qualquer outro. Só que eles conseguem, é como se eles vestissem uma fantasia. Okay? A culpa e o remorso são destrutivos, lembrando que o único inimigo que devemos temer de verdade somos nós mesmos, pois aquele que se conhece e consegue dominar seus pensamentos e instintos, que tem conhecimento da espiritualidade e pelo menos tenta
com sinceridade seguir as leis de Deus, este não dará acesso às energias e aos seres negativos, por falta de sintonia energética e vibracional, que impede seu aprisionamento no mundo espiritual inferior. Ou seja, se você estiver numa frequência e numa vibração mais elevada, né, não há como você ser aprisionado no umbral, né, que é a zona inferior do mundo espiritual. Veja, para ser aprisionado pelo umbral, é preciso sintonizar com o umbral. Sem isso, nada é feito, pois no mundo espiritual, tudo é sintonia e tudo é vibração. Veja, o apego material, a culpa e o medo nos aprisiona ao umbral, assim como nos aprisiona aqui mesmo na Terra, e há algumas religiões e seus líderes. Né? O mesmo medo e a culpa que nos aprisiona ao umbral, nos aprisiona aqui, né? Há algumas religiões e alguns líderes religiosos que usam estes sentimentos para dominar os outros. Neste caso, somos aprisionados pelo medo e culpa ou pela ambição material. E se você não se sentir culpado por seus atos, será levado a se culpar pelo pecado original ou pelo assassinato de Jesus Cristo, mesmo que você não tenha nada a ver com isso e nem mesmo havia nascido na época. Tudo é para não deixar brecha para você escapar da culpa. Mas se mesmo assim você não se intimidar, então vem a tentação da ambição, com promessas de riqueza, saúde, prosperidade e sucesso profissional e no amor. Raros são os que não caem nessas armadilhas douradas. A única defesa contra elas é o uso da inteligência, da sensibilidade, da razão, do espírito crítico e do conhecimento espiritual. Ou seja, nada dessas armadilhas, nenhuma dessas armadilhas pode te pegar, te aprisionar, se você tiver inteligência e espírito crítico. Né? Você tem que analisar tudo à luz da razão. Né? Bem disse Kardec. Né? Se algum dia o espiritismo se contrapor à ciência, fique com ciência. Sabe as palavras. Notem que não nos entregar à culpa ou ao remorso não quer dizer que não devemos deixar de reconhecer nossos erros. É impossível para nós humanos deixar de sentir culpa quando erramos e prejudicamos os outros, exceto os psicopatas e os fanáticos, mas estes são um caso à parte, pois têm problemas mentais. Ou seja, todos nós sentimos culpa, né, e remorso em algum momento, né, nos prejudicamos alguém, então a gente é inevitável que sintamos. Isso é normal, isso é humano. O que não podemos é nos entregar a isso, né? É começar a viver no passado, é permitir, né, que esse sentimento negativo, né, abaixe a nossa frequência e dê acesso às forças negativas e aos seres negativos à nossa mente, certo? E à nossa aura e à nossa energia. Podemos sentir culpa sim, afinal somos humanos, mas não devemos nos entregar a ela, pois o passado não volta. Portanto, não devemos perder tempo lamentando erros passados. O tempo nessa terra é limitado e curto para o desperdiçar em coisas inúteis, como culpa e remorso. Se tem alguma coisa, né, que a usura pode ser positiva, é a usura do tempo. Você deve economizar bastante o tempo, né, utilizá-lo em coisas úteis. Isso não quer dizer que você vai passar 24 horas trabalhando, não. Certo? Se divertir, entrar em contato com a natureza, ler bons livros, assistir bons filmes, ouvir boa música, tudo isso é ganho de tempo.
né? Pois você está enriquecendo a sua mente e o seu espírito, certo? Devemos, sim, reconhecer que erramos e devemos tentar consertar ou compensar nosso erro, pedindo desculpas e reparando o prejuízo dado aos outros. No entanto, se não for possível, então devemos nos comprometer a não mais cometer o mesmo erro, levantar a cabeça e seguir em frente sem olhar para trás. Então, sempre que possível, devemos tentar reparar os nossos erros. Mas se não conseguirmos, nós vamos erguer a cabeça, assumir o compromisso íntimo de não cometer mais aquele erro e seguir em frente sem olhar para trás. Ou seja, esquecer o passado. Uma pessoa que conhece a si mesmo, comprometida em se tornar uma pessoa melhor, com sua consciência tranquila, que perdoa e não julga os outros ou a si mesmo, que pratica o amor ao Criador e a todas as criaturas, que tem a humildade de reconhecer a sua humanidade, portanto, sabe que não é perfeito e que comete erros, este não será aprisionado pelo umbral ou pelas forças negativas, por absoluta falta de sintonia e compatibilidade. O umbral é um local de espíritos desequilibrados. Um espírito minimamente equilibrado não tem como permanecer ali, por falta de sintonia com o ambiente. Ou seja, se você conseguir um mínimo de equilíbrio, você não será aprisionado pelo umbral, porque o umbral é um local de desequilíbrio. Então você não vai se adaptar ao umbral e o umbral não vai se adaptar a você. Não é? Veja, as qualidades e atitudes que enumerei não são fáceis de serem adquiridas e implementadas. Se fossem fáceis, nenhum de nós estaria aqui em um mundo de provas. É verdade. Olha, se pudesse escolher, nenhum espírito voltaria para cá. Né? Porque aqui é um local meio de sofrimento, nós temos necessidades físicas que têm que ser satisfeitas. Né? Todos os dias, comer, beber, nós estamos sujeitos a viver, a dar de cara com um malfeitor a qualquer hora, a sermos assaltados, a ter nossa casa invadida. Né? Nós podemos perder o nosso ente querido. Né? E no mundo espiritual não é assim, pelo menos nos mundos mais elevados. Né? Não há necessidade física, o espírito não precisa comer, beber. Né? Então, lá o trabalho, você não tem necessidade de trabalhar para sobreviver. Certo? O trabalho é uma missão. Né? É uma satisfação. Ok? Você exerce uma atividade de acordo com o seu interior, com a sua vocação. Ok? Estes ensinamentos da espiritualidade são, na verdade, um caminho e uma bússola para seguirmos. Ninguém espera a perfeição na Terra. Se falharmos em algum aspecto e perdermos o rumo, temos que voltar e recomeçar onde nos desviamos da rota, sem reclamar ou desanimar. Pois se perder no caminho é fácil e comum. Todo se perde de vez em quando. Faz parte da lição. Ou seja, no caminho da espiritualidade, no caminho da luz, todos nós vamos cair, todos nós vamos cometer erro. Né? Não espere a perfeição de si e não espere a perfeição do outro. Né? Então, cuidado com os gurus, cuidado com ídolos. Né? Todos nós somos humanos, todos nós temos defeitos. Certo? Se não tivéssemos, não estaríamos aqui. Né? O simples fato de termos reencarnado nesse mundo significa que estamos em aprendizagem, nós estamos na nossa infância espiritual. Né? Vamos cometer muitos erros, vamos cair, vamos levantar. O que importa, não é a atitude. Okay? É a determinação de nos tornarmos melhores a cada dia, a cada mês, a cada ano. Okay? Isso é o mais importante. Porque com essa determinação, um dia nós vamos adquirir a pureza. Um dia
nós vamos evoluir. Se perder faz parte, no entanto, persistir no caminho errado por teimosia, orgulho ou vaidade, esta será a perdição do ser. Ou seja, todos nós temos uma consciência, todos nós temos um sexto sentido. Ao perceber que estamos no caminho errado, né, devemos imediatamente retornar e começar a andar no caminho correto. Por quê? Porque quanto mais nós trilharmos o caminho errado, mais teremos, né, um caminho mais longo a percorrer para retornar e pegar o caminho certo, né, desta vez. Então, é mais inteligente e é mais sensato, ao percebermos que estamos em erro, retornar, reavaliar e prosseguir no caminho correto. Quanto mais tempo insistirmos no caminho errado, mais longo e penoso será o retorno ao caminho correto. E o pior de tudo é o tempo perdido, um tempo precioso nesta encarnação. Não é fácil reencarnar, pois é preciso encontrar um corpo, uma família e um ambiente apropriado para as lições que devemos aprender e para os resgates que devemos fazer. Ou seja, é muito difícil reencarnar, né? Porque nós temos que ter as condições exatas para a nossa evolução. Então não vamos desperdiçar esse tempo aqui. Por isso, perder tempo nessa vida é uma atitude pouco inteligente, e tirar a própria vida é pior ainda, pois além de destruir um corpo que lhe foi emprestado, ainda tirou inutilmente a oportunidade de outro espírito evoluir neste mesmo corpo, além de ser uma covardia imensa. Devemos ainda entender que, pelos motivos acima, o suicida, perante os habitantes do umbral, é como um estuprador nas cadeias da terra. Além de ser desprezado, é torturado de todas as formas possíveis, sendo que seu mentor pouco pode fazer por um bom tempo em seu auxílio. Isso sem contar que pode ficar um bom tempo preso ao corpo, pois estava programado para permanecer nele por um tempo determinado. Ou seja, né, se você ainda iria viver, né, 10 anos, é possível que você fique um bom tempo, talvez esses 10 anos, né, preso ao seu corpo. Né? Isso é uma tortura incrível. E isso é mais comum, né, do que podemos pensar. Se você não gosta desta vida e quer a liberdade, espere que a liberdade por si mesma virá, quando você nem esperar. Não tenha pressa, você vai morrer querendo ou não. Então, é só ter um pouco de paciência. O completista, aquele que morre no tempo certo, não destruindo seu corpo através do suicídio direto ou indireto, é muito bem recebido no mundo espiritual, como o soldado que volta para casa, tendo cumprido sua missão até o fim. O suicídio indireto, né, é aquela pessoa que abusa, né, das drogas, não é? Que ele se coloca em situações de risco, de propósito. Né? Então, essa pessoa, quando desencarna, ele pode abreviar a sua vida, né? E neste caso ele também responde. Não responde tanto, né? Não é tão grave como aquele que propositalmente tirou sua vida. Mas de qualquer forma, ele não cuidou como deveria do próprio corpo. Né? Nós temos a obrigação de cuidar desse corpo que nos foi dado por empréstimo até o último dia, né, da sua programação. Esta é a nossa obrigação, ok? Nós assumimos este compromisso quando viemos para cá, ok? Então é melhor errar aqui do que abreviar, né? Então não vamos ser covardes. Então, procure viver o melhor possível. Aproveite sua passagem pelo planeta. Aprenda o máximo que puder. Não perca tempo com ódios, rancores, mágoas, culpas, medos, angústias, invejas e outros sentimentos inúteis e prejudiciais.
Procure se livrar deles o mais rápido possível quando chegarem até você, pois são tralhas inúteis e nocivas que atrapalham nossa vida, uma carga pesada que esgota nossa energia e nos faz perder um tempo precioso. Tudo isso tem que ser jogado fora, isso não serve para nada, a não ser para nos atrasar e nos fazer perder tempo, além de causar desgostos e sofrimento. Deus nos criou para sermos leves, livres e felizes, mas teimamos em nos acorrentar às ilusões e às coisas inúteis que nos fazem ansiosos e infelizes. Mas o que é ilusão? Ilusão é tudo que é impermanente. Olhe a seu redor. Tudo material que você vê é ilusão. Pense que, com o tempo, nada que você está vendo, até mesmo o seu corpo, a terra e o próprio sol deixarão de existir. Tudo à sua volta é real apenas por um curto período de tempo. Depois se desintegra. Por isso é ilusão. Né? Tudo que não é permanente, tudo que se desfaz com o tempo é ilusão. Né? A realidade é o que é eterno, é o que permanece. Mas o que é real? Real é Deus, sua consciência, a nossa própria consciência e o mundo espiritual que são eternos. Este planeta e nossos corpos são ferramentas para a evolução do nosso espírito e de toda a criação, fim do seu propósito, fim da razão da sua existência. Ou seja, terminou o propósito, né, desta realidade que nos cerca, né? Fim do propósito deste planeta, deste corpo, de tudo material que está à nossa volta, tudo se desvanece. Né? Com o tempo, nada disso existirá. Ok? Este corpo, essas roupas, tudo que está à nossa volta vai desaparecer. A única coisa que vai ficar é a realidade, é a nossa consciência. Nós somos centelhas divina, partes de Deus, energia consciente. Ok? Mesmo depois da morte, mesmo o nosso perispírito também um dia vai se desvanecer. Também é uma ilusão. O que ficará é uma energia pura, é a nossa consciência, é a nossa mente, é aquela energia que habita em nós. Ok? Ou nós habitamos nela. Tá? E ficamos por aqui. Agradeço a vocês por terem assistido a esse vídeo. Peço a Deus que nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos guarde. Né? E peço a Deus que nos dê o equilíbrio e a paz, para que possamos cumprir, né, o nosso tempo aqui na Terra com o maior proveito possível. Ok? E um grande abraço. Até outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, meus amigos. Fique com Deus.